Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou jornalista, professor, escritor, eu sou mestre em Linguagem e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e em Literatura e Tradução, doutorando pela Universidade Federal do Paraná. E o meu primeiro livro é História da Congregação Cristã nos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é um livro, né, que ele tem abas, né, orelhas, né, a gente diz coloquialmente, papel pólen, né, esse papel meio amarelado, assim, caramelado. E essa terceira edição, que agora vem com uma tarja, terceira edição aqui. Esse lote aqui, a editora pegou a capa errada, mas é a terceira edição, né, que vem com essa tarja. E com as fotos, né, e ilustrações, esse aqui é o Il Faro, um jornal de 39, lá dos italianos lá em Chicago, junto com as fotos, né, no texto aqui, né, para facilitar a leitura, né, eu resolvi fazer assim, alguns leitores sugeriram, assim, eu colocar numeração e tal, mas eu pensei, quer saber, eu vou colocar as imagens dos documentos e as fotografias no texto, né? Então, assim, eventualmente, mesmo sendo uma edição definida, ele é atualizado, as impressões, porque hoje em dia a tecnologia nos ajuda em relação a isso, né? Então, assim, eu estou hoje aqui para falar sobre algo, não diretamente assim, mas mais na questão histórica, que daí entraram em contato comigo e tal. E assim, eu confesso que eu não gosto muito dessas polêmicas, porque elas não levam a lugar algum, a gente não vai mudar o pensamento da pessoa, fica vãs discussões. E eu gosto de fazer outras coisas, de ler, de estudar, e o doutorado exige muito. Eu também dou aula o dia inteiro no estado e particular, via internet, presencial. Então também eu tenho mais o que fazer do que ficar discutindo, então eu não gosto disso, sinceramente. Mas alguns entraram em contato comigo, alguns leitores perguntando ou comentando algumas questões assim sobre que aconteceu, né, de um testemunho na congregação do ministro, né, de um ministro, é, e, e assim, é, eu só dei uma olhada nos títulos dos vídeos postados pelos YouTubers, deu ali sei lá, 20 vídeos, eu não sei. Aí eu pensei, poxa, eu não assisti nenhum, eu vou lá e não me interessa, não me interessa, não me interessa quando o YouTube começa a sugerir essas coisas. O porquê? Porque eu sei o que eles pensam, então assim, não vai me acrescentar nada. Faço isso no celular também. Mas esse assunto, o que me despertou atenção, e é sobre isso que eu quero falar, foi assim, um leitor, e também a gente acabou, né, tendo um contato maior e tal, ele até me ajudou com algumas coisas, né? Ele falou assim, então agora, por conta disso, né, porque esse ministro é um pastor da presbiteriana, e para quem está no canal por outras coisas, eu sou da congregação cristã, por isso que a gente fala de um jeito assim que já subentende que quem está assistindo já sabe disso. Então, assim, ele disse para mim, então estamos voltando às nossas origens, né, que no pensar dele seria o presbiterianismo, e agora vai ter aí um diálogo, enfim, uma volta às raízes. Eu falei assim, você está completamente equivocado, até porque essa questão da presbiteriana é uma questão que no livro eu esclareço melhor agora nessa edição. O que acontece? Aqueles primeiros italianos que começaram a se formar ali através da pregação do Michele Nardi ali em Chicago. O Michele Nardi supostamente era um pregador independente, mas assim, dependente pero no mucho, porque na hora que ele quer se mudar de cidade, ele deixa todo aquele povo que ele agregou da Igreja Valdense, uma grande massa, alguns católicos, praticantes ou não, né, não praticante, o próprio Luiz Franciscon, ele pegou e doou esse povo para a presbiteriana. A palavra é essa, ele doou.
Por que que ele doou? Porque embora livre, né, tem gente que gosta, né, os religiosos, os teólogos, os opinadores, os palpiteiros, de colocar, né, as pessoas assim que são supostamente livres, né, tem aí umas teorias do evangelho livres, sem denominação, sem lugar para congregar, basta aceitar Jesus. Então, assim, até certo ponto, porque ele tinha ligações com a presbiteriana, então ele doa esse povo para a presbiteriana. Durante ali o processo, ele até pede, olha, né, para um italiano que estava ali visitando, esse italiano valdense, manda alguém da Itália para tomar conta aqui desse rebanho. E a presbiteriana também entrou na história, até porque um casal que havia doado o terreno para esse povo, só doou o terreno, e a presbiteriana dá o dinheiro para eles erguerem o prédio. Então, olha só que confusão, assim, né? Aí ele doa para a presbiteriana, ela vai construir o prédio para esses italianos, e meio que juntos ali pedem um pastor para tomar conta ali, né? Porque tinha que falar italiano e continuar trazendo novas ovelhas para esse rebanho. A igreja valdense manda o Felipe Grilli para Chicago, a igreja valdense da Itália. Quando constrói o prédio ali, a presbiteriana, poxa, doou o dinheiro e tudo, claro que eles colocaram o nome Primeira Igreja Presbiteriana Italiana. E ela quer que o pastor de jovens seja deles, assalariado e tal, né? Pegando ali o dinheiro do povo para pagar o pastor, mas que seja da presbiteriana. Então, tipo, né? Eu doei, dei o dinheiro para eles, colocar o nome, porque tem que fazer, né? Dar honras a quem bancou, né? A grana, o dinheiro, o investimento, e eu quero indicar o pastor de jovens que seja da presbiteriana. Beleza. O Felipe Grilli era valdense. Aí ficou naquela coisa, ele queria colocar valdense no nome, meio que colocou ali no selo, né? Até postei na fanpage o selo dos documentos, tudo, o emblema, né? Era valdense. E no nome ele colocou Igreja Evangélica Italiana. Então, olha só. Então, dizer que é presbiteriana não rola, não é isso. Não era, era uma confusão ali, aquelas ovelhas querendo encontrar o caminho, buscar, elas já vieram, né, as católicas de uma organização, elas estavam com medo de organização, de denominação, por isso que o Michele Nardi atraiu alguns, né, por ele ser supostamente livre, e os valdenses, eles também, a igreja valdense, assim, ela também praticava o batismo de criança também, e eu vou confessar que eu não estudei muito a fundo as igrejas, mas até onde eu apurei, parece que até meio que por aspersão eles já estavam fazendo o batismo, a valdense, mas não vai ali mudar muito esse cenário, né? E a presbiteriana, de fato, é aspersão, e quando o Franciscon tem a revelação a ler a Bíblia de joelho, olha só, né, como que era esse povo de querer entender a Bíblia, né, coisa do que estava em volta ali, a gente não via. Então, de joelho, ele lendo a Bíblia, ele leu ali aos Colossenses, né, no capítulo 4, salvo engano, e daí ele leu que tinha que ser emergido, né, ele entendeu. Aí ele escreve para o Felipe Grilli joga um balde de água fria e diz que quando cremos já somos emergidos. Por isso que eu acho que a igreja valdense já realmente, né, não era aspersão, não emergia, se é que emergiu no passado, até onde eu dei uma averiguada, também parece que não. Era um protestantismo meio lá, tipo, vamos fazer um voto de fé, né, saímos do catolicismo, façamos um voto de fé e that's it, né, como falamos no inglês, é isso. Aí o Franciscão escreveu, ele disse, né, jogou esse balde de água fria, quando cremos já somos imergidos, e o Michele Nardi respondeu também, dele procurou seu mentor espiritual, e o Michele Nardi disse, não, eu já fui imergido, e eu não apurei de que forma, quando. Aí é interessante, tá? E assim, aí vem a parte jornalística do escritor também.
Tá, então você cria um rebanho, você foi emergido nas águas, você cria ali um rebanho, prega livre, não sei o que, e você não fala sobre isso? Interessante. Dou ali para uma instituição e sem maiores explicações? Beleza, né? Tipo, né? Cada um com seu entendimento. Franciscon, que é o pioneiro dessa história que eu narro, eu digo que é o pioneiro, porque teve outros ali e tal, outros movimentos que se uniram, tipo, teve um outro grupo que foi chamado de Igreja dos Tucanos, né? Às vezes eu falei errado, esse momento político aí, né? Deixa a gente bem confuso, os tucanos. Não, os toscanos, né? Da Igreja dos Toscanos, que teve ali, desculpe, uma origem, né? Eles foram evangelizados assim pelo Giuseppe Beretta, que foi quem batizou o Franciscon. E ele assim, né, da Toscana, daí teve outros anciãos ali, o Pietro Menconi e o Pietro Antolini, e esse povo foi também para a presbiteriana durante esse período, né? Então é um outro tipo de pessoas que vêm de uma outra origem e tal, e tem os seus anciãos ali também, né? Depois eles se unem quando saem da presbiteriana e formam ali o que eu chamo de embrião da congregação, né? Pro Kei, né, Iuasa, né, um doutor que defendeu uma tese, né, sobre o Franciscon, ele diz que é House One, né, House Church One, quando eles formam esse povo, que eles congregam nas residências ali. E ali estava o Franciscon, de origem católica, não praticante e tal, esse povo toscano, né, e tal, e formaram ali o embrião da congregação. O nome era a Missão, eles davam esse nome às não filiadas a igreja nenhuma, então era uma época que estava rolando muitas missões, assim, né, religiosas, que não tinha de fato uma denominação. Aí a missão, mas reunidos em nome do Senhor Jesus, eles já começaram a caminhar já para o que é hoje a congregação cristã, então para mim já é o embrião ali, né, da congregação. Então a missão e reunidos em nome do Senhor Jesus, mas sem nome e tal. Então assim, para ficar no nosso foco, como que fica a presbiteriana? Aí eu disse para esse meu colega leitor, você não tem nada a ver. Como retornar ao presbiterianismo? Enfim, quem diz que a congregação saiu da presbiteriana, não. Recapitulando, foi doado aquele povo em busca de um caminho, foi doado por um pastor livre, a instituição que ele tem um relacionamento, fica, né, e vem alguém da Itália de uma outra religião, enfim, tá entendendo? Então olha a confusão. É isso, né? Aí por conta desse ministro que testemunhou lá, ele é da presbiteriana, achou que estavam voltando. É muita ingenuidade ou querer forçar a coisa, né? Nunca foram presbiterianos. O Kei, ele levanta, né? O Kei Yusa, ele levanta algumas questões, tentando explicar por que o Franciscon saiu da presbiteriana, e ele elenca 4 motivos, ele coloca um deles, o que o pastor Grilli não era fiel à presbiteriana, em outras palavras, ele diz assim que foi um mau exemplo ao Franciscon. Tipo, poxa, a falta de fidelidade do pastor fez ele querer ser... Mas não é, porque ele estava buscando a luz, ele viu que aquilo ali não era a doutrina apostólica. Aí ele era o batismo por imersão, que ele viu que, né, ninguém queria saber. Esse meu colega até falou, ele ficou 12 anos lá, uma denominação. Eu não gosto de usar a palavra seita, eu prefiro falar denominação, outra igreja, religião, enfim. Sabe, mas ele ia para onde? Para onde ele ia? O Kei até diz que ele herdou da presbiteriana muita coisa. Ele não herdou nada, ele herdou da Bíblia. E é engraçado que te herdou da presbiteriana, mas para dar o suporte do argumento, eles vão à Bíblia.
Então, vamos direto na Bíblia, no mestrado, doutorado, quando a gente cita alguém na fonte, assim, é mais válido, é isso que eu faço nas minhas pesquisas. E vamos supor, você vai citar Kant, ou você vai citar Horkheimer, ou Adorno, ou Benjamin, ou qualquer intelectual, se você pega alguém que falou sobre ele, eles colocam iPud, né? O iPod em inglês, enfim, aí citando a citação de alguém que citou aquela pessoa. Não, vai direto à fonte, então, entendeu? Pula essa parte. Ele não herdou nada do presbiterianismo. Ele não herdou nada. Ele herdou da Bíblia. Ele lia a Bíblia e ele sempre quis praticar todos aqueles ensinamentos nas epístolas, aquilo incomodava eles, a questão do salário dos pastores, o batismo, como eu já falei. Até tem assim entrevistas que eles deram às cortes de Chicago e tal, e um deles, que era o Vito Nicola Moller, ele fala que ele nunca aprovou os pastores ganharem, enfim. E eles ficaram uma década a mais ali, eles não tinham para onde ir, eles estavam ainda buscando. Se foi uma década, 20, não importa. Eu disse para esse meu colega, citando a Bíblia, tudo que veio antes é ladrão e salteador. Nada mais que isso. Ok? Nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus.